Rafa, então, eu quero saber como é que você analisa a política internacional do governo do Lula nesses 4 meses, né? A gente já via que antes da campanha ele já tinha viajado para a Europa, foi para a França, foi para a América do Sul, já tinha visitado a Argentina, como voltou a visitar agora depois de eleito, passou também pelos Emirados Árabes, por Madrid, por Portugal. Então, como é que você avalia, no geral, a política internacional do governo do Lula? Desde quando o Lula saiu da cadeia, ele tem essa postura, de uma postura representativa de articulação global. Ele não é só um político brasileiro, ele é um político do mundo. Ele tem essa postura de ser um político do mundo. Então, eu acho que ele, como uma grande liderança, um grande diplomata, no sentido de fazer papel de articulação muito bem feita, traz muitos benefícios para o momento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma guerra Ucrânia e Rússia, e é uma guerra que inclusive o Lula pautou e ele peitou de frente, falou: não, eu quero discutir, eu acho importante a gente fazer essa discussão e vamos resolver como é que a gente pode resolver esse conflito aqui. Ele traz coisas que são importantes no meio dessa guerra da Rússia e com a Ucrânia. Eu vejo que ele viu uma grande oportunidade de mudar o sistema de pagamento mundial para sair do SWIFT e criar uma nova moeda que não é dolarizada, como o yuan, para poder comercializar. De certa forma, ele tira os Estados Unidos do jogo internacional, coloca os Estados Unidos como um segundo plano, o que fortalece um pouco a nossa moeda e não fortalece tanto a moeda americana. Então ele tem essa postura, que é uma postura passivo-agressiva, que eu muito admiro. Ele tem uma visão de longo prazo na política. Eu acho isso muito positivo. Claro, ele tem erros, às vezes ele fala algumas coisas que não cola muito bem, mas, no entanto, o resultado da ação dele é um resultado muito positivo. A gente vai ver, lá em janeiro, teve um evento, não lembro agora onde foi o evento, mas um evento voltado à questão do meio ambiente, onde o Brasil disse que se compromete, voltou com as ações, com as metas, e ele conseguiu trazer ativos para o fundo da Amazônia que a gente tinha perdido durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, ele traz esses ativos, esses investimentos para o fundo da Amazônia, e a Marina Silva tem um papel fundamental dentro disso. É muito importante essa fala da Marina. Segundo, ele vai atrás da China e da Arábia Saudita e de outros países que têm potencial tecnológico para investimento no Brasil. Por quê? Porque o Lula quer fazer uma reindustrialização no Brasil. Ele coloca o Alckmin num papel central no governo dele para fazer essa reindustrialização. Então, para buscar apoio das empresas, ele busca muito isso, essa tecnologia lá fora. E ao mesmo tempo que ele está buscando isso, ele está buscando fortalecer a América Latina para trazer dentro da América Latina esse parceiro comercial, porque se o Brasil se industrializar firmemente aqui, os parceiros dos países da América Latina não vão precisar importar da China, de outros lugares, sendo que pode importar do Brasil, que está muito mais barato. Então, essa visão de longo prazo, do Brasil ser o centro da América Latina, e o Brasil ser um pouco dessa capital do mundo, transforma o Brasil no papel central, numa política externa muito bem resolvida, e eu vejo que está trazendo muitos bons frutos, porque investimento está entrando, muitos ativos, muito passivos, e muitas transformações sociais a partir desses investimentos tecnológicos e industriais. A gente viu nas últimas semanas que o Lula tentou ter uma postura mais pacifista, né, com relação à guerra na Ucrânia. Ele
trouxe algumas declarações buscando a paz entre os países, buscando provocar ali na União Europeia alguma medida de não estímulo, né, ao fornecimento de armas e a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Só que a declaração dele foi muito criticada, principalmente pela Europa e principalmente pelos Estados Unidos, porque identificaram que a fala dele foi pró-Rússia, né, e até o acusaram de ter relativizado a responsabilidade da guerra. Como é que você acha que o governo deve lidar com essa desconfiança que o Ocidente tem, que o Joe Biden possa ter com o Lula, pela aproximação do Brasil com o Oriente e a retomada do Banco dos BRICS, justo o Brasil que agora fica no meio desse embate entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia? Essa pergunta é muito boa, assim, por quê? Porque eu vejo que o Brasil... o Lula, ele coloca o Brasil novamente num papel de protagonista, e é natural que a fala seja rebatida, principalmente aqui no Ocidente. Por quê? Porque a gente tem uma cultura muito americanizada, e não só a cultura americanizada, a gente tem também produtos que são dolarizados, produtos que são importados, né? E que aqui tem essa importância, essa variação do dólar. E quando o Lula disse, não, a gente não precisa mais usar o sistema SWIFT, a gente pode usar o yuan como moeda de transferência, ele está dizendo que não vai querer mais trabalhar com um sistema que foi determinado nas compras no mundo, né? As pessoas usam o sistema dolarizado porque é um sistema mais forte, é uma moeda que não quebra e que tem essa economia forte. Mas o yuan, que é a moeda chinesa, também é uma moeda forte. E por conta dessa postura americana de aplicar sanções, de atrapalhar os negócios internacionais, muitos países no mundo, não só o Brasil, estão procurando adotar uma outra moeda para fazer os seus negócios, né? Então as pessoas vão acabar comprando outras moedas para poder trazer containers, para poder importar, para poder exportar. As pessoas vão acabar usando outras moedas, porque essa postura americana de aplicar sanções, de como ele aplicou na Rússia, como aplicou na Venezuela, como aplicou em Cuba, como aplicou em vários outros países, é uma postura que quebra a ideia de liberdade econômica, né? Liberdade econômica para mim, não para os outros, né? Porque se os outros têm uma liberdade econômica que não compactua com aquilo que eu acredito, eu acabo colocando imposições e sanções, né? Então ele acaba criando essa rixa, assim. E aí a fala é natural ser criticada, por quê? Vivemos num mundo globalizado, a nossa cultura é muito americanizada, está intrínseco em nós. A gente assiste tudo, que a gente consome muito conteúdo americanizado. Então é normal que essa seja rebatido, não por uma questão de bom senso, mas é rebatido por quê? Porque as pessoas não conseguem linkar isso que o Lula está querendo construir. Ele está querendo construir uma passagem para o futuro. Hoje, a gente tem relações internacionais muito mais próximas com a China e com o Oriente do que com o Ocidente, né? Diferente com a postura que o Bolsonaro e o Temer tinham, né? Era uma postura muito mais americanizada e uma postura muito mais de servidão. Quando o Lula se coloca o Brasil nessa postura de protagonista, de trazer os BRICS à tona, de trazer essa mudança para o cenário mundial e falar, não, a gente quer discutir, a gente quer resolver problemas, a gente quer resolver conflitos, ele vai de contra esses interesses americanos que estão permeando na Europa, por exemplo. Porque com a guerra da Ucrânia,
quem mais está lucrando com a guerra na Ucrânia é os Estados Unidos. Por quê? Porque eles vendem armas para o mundo inteiro. Então, vende arma para a Europa em peso. Vários países ali da Europa estão comprando armas porque tem medo da guerra chegar até a porta deles, né? E aí a pergunta é, por exemplo, o comunismo morreu com a União Soviética, entre aspas. A gente não precisa da OTAN. Não faz sentido. A OTAN foi criada para combater a União Soviética. Então, por que depois que a União Soviética foi dissolvida, demais continuaram entrando e a OTAN continuou se expandindo na Europa para criar pressão, para criar um sistema de controle? É exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Então, quando o Lula fala, não, a gente quer acabar com a guerra, vamos encontrar uma situação que acabe com a guerra. Por exemplo, a guerra da Coreia não acabou. Eles fizeram um acordo de paz na década de 60 e 70 e está lá até hoje. É um acordo, mas a guerra não acabou, a guerra das Coreias. E acho que vai ser a mesma coisa que vai acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Eles vão fazer um acordo, uma trégua, e vai ficar ali tudo certo, do jeito que está, fechou, né? Eu acho que essa vai ser um pouco da postura, é a solução para esse conflito. E como última pergunta, eu gostaria de lembrar que o Lula também chegou a desmentir, né, que ele tenha, de alguma forma, igualado a responsabilidade, identificando que um país como a Rússia acabou quebrando ali a legitimidade, a autonomia territorial da Ucrânia. Então, na sua avaliação, um país que é historicamente neutro como o Brasil pode e deve interferir em conflitos como é na guerra da Ucrânia? E se a política internacional do Brasil tem que ter uma postura um pouco mais ousada ou um pouco mais neutra, na sua opinião? Eu acho que é importante se manter neutro, né, principalmente no mundo que vive em conflitos, mas a postura foi uma postura econômica. Ele dizer que precisa encontrar uma questão de paz no mundo foi porque precisava de uma postura econômica mesmo, né? Por quê? Porque a gente acabou a pandemia, a gente começou essa guerra e a maioria dos países que saíram da pandemia saíram quebrados e a gente precisa fazer a economia girar. E um dos nossos grandes parceiros comerciais é a Rússia, e por conta dessa sanção está muito difícil, a gente não vai conseguir comprar coisas na Rússia, a gente vai precisar da moeda russa, e nossa moeda hoje é dolarizada. Então uma solução rápida para fazer com que a economia brasileira girasse era acabar com esse conflito, encontrar uma solução para esse conflito. E uma das soluções desse conflito, porque esse conflito está escalonando, por quê? Porque os Estados Unidos começou com o negócio da Rússia, mas automaticamente já linkou a China no meio do conflito. Porque os Estados Unidos está mirando na China, porque a China se tornou um grande perigo para os Estados Unidos por conta não só da moeda, mas por conta da grande capacidade que o país tem de transformar e de criar economia sólida, né? Então, a gente tem alguns problemas em relação a isso na política internacional americana, e o Lula vem com uma postura de a gente precisa mediar e a gente precisa resolver. Tanto é que, por exemplo, até o Macron, né, teve uma postura muito parecida recentemente. Apesar da fala do Lula ser uma fala que vai contra muito do que a gente prega internacionalmente aqui no Brasil, que a gente sempre foi um país neutro, em momentos de crise a gente tem uma postura mais agressiva. Na Segunda Guerra Mundial, a gente ficou do lado dos aliados. Mesmo no começo, quando a gente devolveu Olga,
para ser caçada pelos alemães. Mesmo assim, a gente sempre tem uma postura de que em crises a gente toma um lado. Então a gente está num momento delicado e que precisa de uma resposta. E eu acho que alguém precisa começar, né? Se o Lula não tivesse tomado essa postura, a gente ia deixar a guerra da Ucrânia escalonar, e a gente não ia procurar uma solução. E agora o Brasil indo para o G7, acho que a gente vai encontrar uma solução melhor, né? Então, eu acho que a postura neutra sempre é muito boa, mas acho que precisa ser dialogado mesmo. Essa é uma guerra que a Rússia comprou pesado e estava pronta para brigar com o mundo inteiro. Então, eu acho que foi importante a intervenção para buscar uma solução rápida.